Bora, Fel, siga nesse corte que eu separei aqui com o Fábio Luciano fazendo uma análise muito boa do vexame de ontem do Corinthians contra o Huracan, eliminado na fase de grupos da Sul-Americana. E também o Mário Marra, que tá lá na Argentina, contou mais pra gente sobre essa derrota aí, sobre essa eliminação de horrível pro corintiano. Mas se liga aí, deixa o seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Deixe sua indignação nos comentários aí. Então bora pro vídeo. Agora você sabe, Capita. Eu sabia que eu tinha te contado essa E agora eu não quero estragar essa tarde tão maravilhosa de você aqui com a gente. Mas olha o próximo assunto aqui. Você quer ler? Não, já estragou. Já? Dá pra gente? Vasco 3-0. Não, porque agora São Paulo 2-1. não vai ter jeito, que a gente vai ter que chamar até um cara pra participar com a gente, que é maravilhoso. Inter e Bahia. Gente sensacional. Que é o seguinte, Que resultado. Mário Marra. Que atuação. Vai Mário Marra aparecer está aqui? Marra, Que é o honra. seguinte. Marra, Olha, você tem que escolher... você. Marra, boa tarde. Você tem que escolher uma palavra para definir a eliminação do Corinthians. Uma! Foram 9 guerreiros que ficaram guardados. O Huracan tá jogando agora para ser campeão, mas 9. Não quer que foi um, não. 2, não Ganhou foram 2. os 2 jogos do 9, Corinthians. ganhou 2. 9 Aqui, guerreiros ó. ficaram na casinha. E aí, Marra, uma palavra para definir a noite passada do Corinthians. Tá tudo bem, Marra? Tava bom, Edu. Eu tava até pensando em fazer uma piadinha aqui, que eu sou um cara muito à frente do meu tempo, e eu vou te explicar por quê. Porque hoje é dia 28 de maio, e eu estou na 9 de julho. Opa, aí é 9 de bom. julho, à frente do Essa 28 eu de maio. gostei. Eu sou muito à frente do meu tempo. Essa é Muito bem. boa. Você sabe que é o sonho do Mário Marra Eu tava participar bem. desse show, né? Eu sei. Ele tem participado aí com uma certa frequência. O Edu, mas eu tenho participado com frequência, É? isso. Tá vendo? Então, mas aí eu tava animado, pensando, eu tenho uma piada legal, tô à frente do tempo, posso até falar com o Edu os números da Mega Sena, porque eu já vi que eu tô em 9 de julho, então dá pra ganhar na Mega Sena várias vezes. Aí você vai e me faz uma pergunta dessa? Boa tarde, meu querido, boa tarde a todo mundo que tá, o Capita tá aí, Capita, depois a gente conversa, Capita, coisa tá feia. Desanimador, se pedir uma única palavra, desanimador, porque é o seguinte, eu já vi muita gente falar de vexame, vergonha, não sei o quê, acho que eu aceito, tá, no pacote, mas a sensação que eu fiquei vendo o jogo, bom, Corinthians é uma decisão, você começa a se preparar, você pensa, é uma decisão, vai jogar contra os reservas. E aí eu lembrei de uma conversa que tive ali na imigração com torcedores do Corinthians que vieram de Campinas. E aí eles falaram assim, pô, os caras vão jogar com reserva, vamos pra dentro dos caras, tal. E eu lembrando disso e nada acontecendo, nada. Eu vendo a torcida do Corinthians, estava à minha esquerda da cabine de ontem lá do El Palácio. Eu vendo a torcida do Corinthians, os caras ali, e eu pensando, eu não tenho nenhuma palavra de conforto. Eu não posso falar nada para melhorar. Ah, o trabalho do Dorival tá começando, tá cheio de jogador bom, tal, ok. Mas assim, desânimo. Ontem, vendo o jogo do Corinthians, no dia de uma decisão contra 9 reservas, desânimo, Edu. Agora tem uma coisa, daqui a pouco eu vou sentar aqui nessa cadeira pra ficar bonitinho aqui no quadradinho com você. Agora, Senta aí. ô Marra, você sabe que o que me deixou mais aflito é que foi com requintes de crueldade. Por quê? O que aconteceu? Até os 95 Até os minutos. 95, hein, Nath? Como é que foi a história? Então, eu tava no jogo do Estudiantes e Carabobo, então a gente só vai acompanhando flashes, né? De coisas, porque não dá pra fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? E prestar atenção em tudo. Aí eu tava com o placar aberto ali, o placar ao vivo. Falei, ó, o Corinthians tá classificando mesmo com a derrota. Tá 1-0 pro Racing. O jogo ia até 96, né, Teve Marra? isso. Do outro lado. 95 minutos, o América Taylor. Gol. Pois é, cara, com requintes de crueldade. Mas, ô, Nath, Ô, Mas pela vamos ser vergonha bem que foi o sinceros. jogo de ontem. mas não merecia, hein, meu? Nem a Vai falar sorte isso, mas merecia o não Corinthians. Não é, hein, Nath? Hein, Marra? Jogo muito ruim. Não merecia nem a sorte, pô. Não merecia. Um bastidor disso. Eu tava na cabine, a nossa produtora Fernanda Amalfi tava com a Lili Nascimento saindo de trás do gol, porque ali vai acabar o jogo, ou acabou o jogo, ia ter entrevista ali rapidamente com alguns jogadores, tanto do Huracan como também jogadores do Corinthians. E quando eu desço da cabine, na cabine eu sabia. As duas ainda não sabiam. E eu informo para Fernanda, gol do América, terminou, o Corinthians está desclassificado. Elas não sabiam
porque não deu nem tempo. E a torcida, os jogadores foram até a torcida, meio que assim, né, assim, sorriso amarelo, para agradecer pela participação. Ok, nós perdemos, mas estamos classificados. E no caminho, alguém informou para os jogadores, tá classificado não, o América empatou. Foi requintes de crueldade, concordo com a Natália, a expressão é essa. Ô Marra, e o que me deixou mais maluco, e aí, Breiler, eu vou comentar contigo, com o Capita e com a Nath também, é que o Dorival, a gente não sei se tem essa sonora que nós temos aqui, que o Dorival, não sei se tá nessa sonora aqui, essa frase, mas ele fala de momento difícil, nananá, eu entendo. Agora, o Dorival, você, que é um cara que eu adoro, pô, gente boa, trabalhador, mas quando você fala que o Corinthians não deixou de lado a Sul-Americana e jogou a Vera, ou seja, é pior. É pior ainda. Porque você tá falando que o teu time tomou taca de um time que não tinha 9. Não tinha 9. Isso que eu acho que salta aos olhos. O corintiano hoje, Bre, ele tá mais pistola com isso. Perdeu pro reserva do Huracan. O Corinthians tinha obrigação de passar. Claro. Tinha obrigação, porque já tinha caído na pré-Libertadores. Já tinha esse peso para lidar. E aí, na Sul-Americana, o grupo era difícil? Sim, o Huracan... Não, o grupo ficou difícil porque o Corinthians se complicou, né? Mas se você comparar com outros, até tinha um nível razoável. O Huracan finalista do Campeonato Argentino, o América de Cali tem um time legal, o Racing no Uruguai também, por mais que não fosse a última força do grupo, chegou ali a apresentar dificuldade pro Corinthians. O Corinthians ganhou sempre por diferença mínima. Mas o Tuca na redação, corintiano, ele falou, Nath, a gente perdeu pro Huracan em casa. O Huracan também tinha reservas no time. Sim. A gente se complicou em jogo. O melhor jogo do Corinthians na Sul-Americana talvez tenha sido que ele tava com um a menos. O Félix Torres é expulso, em que joga um pouco melhor. Então, assim... É inacreditável. E as atuações são ruins. E com os dois treinadores, né? Não só com o Dorival, mas também com o... E aquela coisa, a conta chega, e aí não tô nem falando da dívida do Corinthians, mas das escolhas que são feitas. Então, o Corinthians vinha ali num jejum, a diretoria do Augusto Melo muito pressionada pelo fato do Corinthians ter lutado contra o rebaixamento no ano passado. E aí, qual é a resposta? Não, o Campeonato Paulista, a gente vai tratar, vai entrar com mobilização. E aí, toda a mobilização que a gente viu no Paulista, a gente não viu nem na Libertadores e muito menos na Sul-Americana, que são competições na hierarquia do futebol mais importantes. Então, o Corinthians, o título paulista custou caro e custou caro também o caos político do clube. Isso daí respinga no campo. Não tenha dúvida. Assim, é inevitável. O Capita jogou bola, sabe disso. O ambiente de vestiário, tá todo mundo preocupado com o que vai acontecer. O presidente deposto, uma confusão, e aí o presidente que assumiu chega e diz, não tem dinheiro em caixa. Não, ele pode sair do Pronafute, né? E assim, isso aí. Como fica a cabeça de jogador, de comissão técnica, do Fabinho Soldado, tá todo mundo preocupado e isso ontem ficou evidente. O Corinthians nem com o time focado totalmente na final do Campeonato Argentino conseguiu se mobilizar e ter forças para se classificar. É possível separar, só uma observação, é possível separar. Não é fácil. Aí o que a gente fala de capacidade de elenco, de união de grupo, enfim, não é fácil você separar o que está acontecendo fora, nos bastidores do Corinthians, com o dentro do campo. Mas é possível você separar se você olhar para realmente a força de elenco e olhar para o seu torcedor, sabe? Então, assim, eu posso falar o que eu vivi, assim, que eu vivi ambientes muito complicados também. É verdade. Eu vivi ambientes muito organizados e é logicamente que isso contribui demais para o que acontece dentro de campo, mas eu também vivi momentos muito complicados fora de campo, salários atrasados, né? Enfim, problemas de bastidores, problemas políticos, e mesmo assim você consegue dentro de campo entregar algo que o torcedor merece. Eu, assim, com relação ao jogo de ontem, o que me chamou um pouco a atenção foi as questões, a baixa intensidade do Corinthians, o tamanho desinteresse pelo jogo, pela importância que se tinha o jogo de classificação e o que foi apresentado de intensidade, e também um pouco a escalação do Dorival. Porque assim, o Corinthians ele entra em campo com 3 zagueiros, né? Então assim, se você precisa vencer o jogo, o Corinthians para conseguir a primeira vaga, a primeira posição, precisaria de um saldo de gols muito alto. Ninguém imaginou que isso poderia acontecer. Mas assim, você teoricamente teria que ter um time, na minha opinião, um pouco mais ofensivo. Você viu com o Mateuzinho, que é um cara que... no gol, cara. É isso.
um homem de criação. Ontem o Corinthians teve o Garro de volta. A gente vai falar, pô, mas o Garro tá retomando. Mas enfim, mesmo voltando foi o melhor em campo. É isso que eu tô falando, né? Eu acho que eu acho até que mesmo mais retornando, ele foi o cara que pensou o jogo, que bateu uma falta perigosa. Isso. Então, assim, poder ter aproveitado ele um pouco mais, não sei de início, mas um pouco mais, entrar com o Coronado, por exemplo, até pela necessidade do resultado. Então você olha pro Corinthians e vê a escalação com 3 zagueiros, né? O Félix Torres jogando como lateral direito e faz o que é possível, porque ele não tem essa característica de lateral. O Corinthians com 4 homens de meio campo, que naturalmente, né, na dada posição, são 4 volantes, né? Porque o Carrillo tem movimentação, o Martins tem movimentação, o Bidon tem movimentação, o Ranieri tem movimentação, mas o princípio ali ativo dos 4 é marcação, são homens de meio campo. Então como é que você vai imaginar que a bola vai ter... algum jogador vai ter a criatividade necessária para produzir para Memphis e para Romero, que começaram o jogo. Então acho que também faltou pro Dorival um pouco mais de coragem. Todo mundo sabia que o Huracan iria entrar com um time reserva. Então, pô, com essa informação, pô, eu vou colocar um time mais ofensivo, eu vou sufocar um pouco mais o adversário, eu vou mostrar pro meu adversário que eu quero buscar o gol, que eu preciso do resultado. Agora o adversário entra em campo, dentro da sua casa, Fábio, sem responsabilidade. Olha pra escalação e fala, pô, mas os caras têm muito mais defensor do que jogadores de criação e ataque. Então a gente que vai soltar, a gente vai procurar vai o ganhando jogo. espaço. Então é o pacote completo. Ontem foi o pacote completo do que é esse Corinthians, tirando o torcedor. Porque o torcedor é maravilhoso, ele lota a arena, ele, como o Marra falou, ele viaja não sei quantos quilômetros para ver o time, ele coloca quase 1000 pessoas em um jogo como esse, enfim. Então o torcedor não tem culpa. Mas assim, politicamente, administração, o que foi apresentado pelos jogadores em campo e também essa falta de coragem, na minha opinião, do Dorival de colocar um time mais ofensivo, esse é o combo perfeito aí para a tragédia anunciada e pela eliminação do Corinthians. Diga, Marra. Fábio, e aí tem uma outra coisa, né? Assim, ok, fez a opção por começar o jogo com aquele time. Chega no segundo tempo, você tem a oportunidade, vai tirar o Ranieri, ok. Você vai tentar, né? Tá perdendo de 1-0, não, vou botar um cara grande na área. E aí entra o Maicon. Você tira os 6 e coloca meia dúzia. Você tira um volante e coloca um outro volante. Sério, você tá perdendo o jogo, você vai ser desclassificado. Eu esperava naquele momento, e olha, eu não acho o Héctor Hernandes tudo isso. Mas ok, é da função dele, ele vai brigar lá, bola alta na área. Diária. Vou falar baixinho aqui. E era contra a zaga reserva do Huracan. Pois meu. Eu falei baixinho. Põe ele pra brigar com os caras, põe ele pra lutar, bola alta na área, abre o cotovelo, vamos lá, joga em mim, vem alguém. Não teve, entrou o Maicon. Sai o Ranieri, volante. Entra o atacante? Não, entrou o outro volante. Sim, era hora pra mudar o jogo, porque daquele jogo ali não ia sair nada. Daquele jogo era 1-0, talvez 2. Sobre o Garro, Fábio, conversamos ontem a apuração dele ali. Teoricamente, ele tinha 25 minutos de condição física. Ele entrou aos 12, jogou até os quase 50, jogou mais de 25 minutos. Mas eu concordo, ele foi o jogador mais perigoso da partida. Ô, Marra, se você puder fazer um favor, eu acho até legal, eu até peço você, um grande amigo que eu tenho desde a época da rádio. Se você puder ir procurar na região aí, aliás, muitas buzinas, o Marra é um sucesso na Argentina, é ESPN Sul. Sim. Não tentem que não vão roubar ele da gente. Sim, tá comigo, tá comigo. Sim, aí eles não gostam muito de mim, mas enfim. Marra, se você puder olhar aí, pra trás aí, onde você tá, vê se o Memphis tá aí, que eu não sei se ele viajou ao Memphis. Onde estás, Memphis? Onde estás? Vê se ele tá aí. Olha lá, Mário Marra procurando o Memphis, porque parece que ele não foi pra Argentina, né? Eu não vi. Edu, foi? E aí? Dá licença, só um minutinho, eu vou procurar, peraí. Olha lá, vamos ver se o Marra consegue achar o Memphis. Você está acompanhando aí a grande imagem. Mário Marra está tentando achar Memphis Depay. O jogador holandês não foi localizado na Argentina. Ele teria que estar lá para jogar. E parece que não viajou. O torcedor corintiano pergunta: onde está Memphis? Mário Marra, o jornalismo investigativo, voltando agora com informações. Achou? Não. E olha que eu procurei. Você viu que eu procurei. Não. Ai. E olha, no 1 contra 1 ontem, ele muito mal. Não conseguiu passar por ninguém. Thales Magno, do outro lado, mal também. Eu não achei ele não, viu, Edu?
Ô, Marra, e assim, a gente tá brincando aqui, tá? Eu sei que o torcedor corintiano tá pistola, eu tô tentando até levar um conteúdo de entretenimento. Mas, ô, Natália, é o seguinte, não quando tem desculpa, Edu, desculpa. o cara tem que jogar, o cara ganha pra jogar. Isso eu não tô falando nem de alto salário, nada, cada um ganha o que tem que ter. Não foi lá Não, e a Corinthians, expectativa né? técnica, quando não tem Garro, não tem o Yuri que tá num momento bom, é nele. Joga. É nele. A responsabilidade ali recai sobre ele. Natália... mas ele não tem que jogar sozinho. Eu entendo, ele não tem que jogar sozinho. Mas ele tem que chamar a responsabilidade também. Vamos tentar atualizar. Diga, Marra, tentando localizar A Natália tá Memphis. tocando num ponto, hein? A Natália tocou num ponto importante. Hoje, no meu modo de ver, a ausência do Yuri pesa mais, hein? O salário do Yuri é bem menor, eu sei. O nome do Yuri é bem menor. Mas hoje, se você vai falar, o Corinthians vai ficar um mês sem um jogador, escolhe aí, Memphis ou Yuri? Você está perguntando quem é melhor? Você está perguntando quem é mais conhecido? Você está perguntando... Não, você está perguntando quem vai fazer mais falta? Hoje o Yuri. Não, ô Capita, você jogou com os caras feras também. Quando tinha essa pegada aí, esse negócio de crise e tudo, você jogou com o Marcelinho, jogou com o Edilson. Você, da defesa, você olhava, os caras sabiam que o jogo tava difícil, meio que aparecendo, tipo, cara, eu tenho que aparecer. Chamavam a Eu responsabilidade. não tô dizendo só do Memphis, essa nova geração aí, às vezes fica meio encostadinho aí, a bola vai pra lá, mas não é a hora do cara aparecer, o cara que é o Deveria diferente? ser, né? Deveria ser. Até pela ausência de jogadores importantes, né? Como o Marra colocou do Yuri, que também eu concordo muito com isso, assim. Se a gente fosse para olhar para um jogador, o mais importante desse sistema ofensivo é o Yuri Alberto, né? Porque é o cara que segura a zagueira, é o cara que coloca a bola para dentro, enfim, é um jogador de movimentação. O Memphis, ele contribui muito, a associação Yuri e Memphis, ela, em algum momento, em muitos momentos, ela foi bem interessante. Porque a gente vê os números de assistência do Memphis pro Yuri, enfim. Então tem uma combinação bacana pro Corinthians ali, com o retorno dele, né, após esse período, isso pode ser retomado, assim. Mas o Yuri, hoje, ele é mais importante do que o Memphis. Com a ausência do Garro, por exemplo, para começar o jogo, e com a ausência do Yuri, essa responsabilidade, ela é muito maior do Memphis. E como você falou, é um jogador que, né, a gente sabe, não vou falar de valor aqui, mas a gente sabe essa movimentação, a gente sabe o tamanho do Memphis, também é um jogador convocado para a seleção holandesa. Então, assim, é um jogador que ainda continua sendo convocado, isso mostra o tamanho que ele é para o país dele e a importância que ele tem para o Corinthians, e ontem acabou ficando devendo demais, assim. Ele entrou nesse pacote Corinthians de má atuação, sabe? Ele sentiu que o time não estava conseguindo entregar o que se esperava, né? Ele não conseguiu trazer essa energia para o time, né? De fazer entender, né? Como a gente falou do Marlon, por exemplo, que o Breiler falou. Pô, o Marlon perdeu um jogador, ele chamou o grupo aqui e falou, cara, a gente vai ter que acender isso daqui, a gente vai ter que aumentar a rotação, porque é importante a vitória. O Corinthians em nenhum momento teve isso. Em nenhum momento o Corinthians teve um jogador ou teve uma movimentação de que, pô, os caras estão querendo. Algum jogador do Corinthians está chamando essa responsabilidade ou está numa rotação que o jogo pede. Foi um marasmo dentro da partida, né? Um jogo de padrão muito baixo para esse elenco do Corinthians também. O Corinthians tem um time que poderia apresentar algo muito melhor do que foi apresentado com relação à criação de jogadas e também com relação à intensidade. Mas é isso, assim. O Memphis pode ser cobrado pela atuação de ontem porque foi muito abaixo do que se é esperado dele. O Thales Magno também teve uma baixa muito grande de rendimento. Não sei se é falta de confiança, né? Posição não é, porque ele entra sempre na posição que ele está um pouco mais acostumado. Mas são bons jogadores e que tem entregado pouco nesse momento. Isso não invalida o que ele já fez na temporada passada. Claro. Né? Ele ajuda a salvar o Corinthians do rebaixamento. E aí tô falando do Memphis, associado a Yuri Alberto, aí você tem o próprio Carride, aí você tem o Hugo Souza, jogadores que foram importantes no não rebaixamento na temporada passada e no Campeonato Paulista dessa temporada. Mas trazer os pontos em que o time, quando precisa de alguém, como o Capita falou, de chamar a responsabilidade, de fato... ser o maestro, eu não digo nem de tocar a bola, mas o cara para chamar a responsabilidade de conversar com seus atletas, aí ele tem que ter essa responsabilidade. Eu sei que o idioma talvez não ajude tanto, mas ele passa muito por ele. Os caras resolvem, né? Da bola... Bom, não tem jeito, e o corintiano, só uma coisa, tá? Tem problema político, tem tudo isso e tal, mas o Corinthians não pode ter, tira o Paulista, no confronto internacional não pode ser esse vexame que é. Mano, concordo com os caras, com o Mário Marra aí, mano. Cadê o Memphis Depay, hein? Sumiu, cara.
Sumiu. Será que colocaram um clone do Memphis Depay e mandaram lá pra Argentina? Não é possível, cara. Pô, às vezes dá raiva, cara. Dá raiva porque, pô, o cara ganha a bala que ganha e não resolver jogos, cara. Pô, dá pra contar nos dedos aqui os jogos que o Memphis Depay resolveu desde que chegou ao Corinthians. Eu lembro lá contra o Atlético Paranaense, aquele gol de falta lá, foi importantíssimo. Aquele passezinho na final do Paulista contra o Palmeiras, no primeiro jogo, que ele dá o passe pro Yuri, que nem chega a ser uma assistência, assim, ele deu um passe, a jogada foi toda do Yuri, fez o gol. E o outro aí, cara, sei lá quantos Santos ali, nas quartas de finais, na semifinal, não lembro, quanto do semifinal, né, do Paulista. Cara, um jogador que ganha o que ele ganha, que representa o que ele representa, mano, decide muito pouco o jogo, cara. Eu não vou comparar ele com o Suárez, né? Incomparável. O Suárez é outro nível de jogador, muito acima do Memphis Depay. Mas olha o que o Suárez fez ano passado com o Grêmio. É brincadeira, o cara só faltava fazer chover, mano. Com o joelho arrebentado. O joelho arrebentado, o cara fazia o que fazia. E o Memphis Depay joga quando quer, não corre. Mano, mas o que mais dá raiva é o cara não correr, não se entregar. Pô, teve uma bola no primeiro tempo e ele recebeu dentro da área. Mano, ele perdeu a bola tão fácil, numa preguiça do caramba. Tipo, ele perdeu a bola, nem se esforçou pra tentar recuperar. Mano, esse tipo de jogador irrita às vezes, cara, irrita demais. Mas é isso, cara. Comenta aí, deixa o seu like, inscreve no canal pra você não perder nada. Sei que a audiência cai pra caramba quando o Corinthians perde, mas vamos postar mesmo assim. Eu não postei ontem pós-jogo porque tava muito bravo aí, nem compensava também. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.